Galera do Multiplay, recebendo aqui no nosso quadro Papo Aleatório, o Marcelo Chamusca, treinador de futebol, já com 2 passagens aqui no futebol pernambucano. E vamos bater um papo sobre a carreira dele, sobre o futebol da atualidade, sobre as perspectivas do professor Marcelo Chamusca. Marcelo, muito obrigado por participar aqui do nosso canal. E já começo lhe perguntando, você está falando de onde? Sua terra natal, amigo? É um prazer, Carlos, estar participando do canal, né, do Multiplay. Eu estou falando de Salvador, Bahia, que é a minha terra natal, né? E quando a gente não está envolvido com algum clube, com trabalho, aqui que é minha base. Eu estou falando aqui de Salvador. Falar um pouquinho da sua trajetória, Marcelo, e aí a gente faz da ordem cronológica mesmo, até chegar à passagem aqui no futebol pernambucano. Você começou sua carreira de treinador quando? Bom, vou fazer um resumo, porque antes de ser treinador eu fui atleta, né? Eu fui jogador Isso. profissional de futebol e encerrei minha carreira em 1994. Aí foi que eu fiz a minha transição como treinador de formação, treinador de base. A partir de 94, eu comecei a trabalhar no Sub-17 do Vitória, e a partir daí foram 8 anos trabalhando com formação de atletas, de 94 até 2002. A partir de 2002, como auxiliar técnico, até 2012, foram 10 anos como auxiliar. E aí, a partir de 2012, carreira solo como treinador de futebol. Minha primeira equipe foi o Vitória da Conquista e depois eu fui seguindo. Salgueiro, Fortaleza, aí, depois Atlético Goianiense, voltei para Fortaleza, Sampaio Corrêa, Guarani, Paysandu, Ceará. Aí foram muitos clubes na sequência aí. Cuiabá, voltei para o Fortaleza de novo, Botafogo do Rio, depois do Botafogo voltei para o Guarani em 2022, depois Tombense, Botafogo de Ribeirão Preto, aí fui para a Arábia Saudita, fiquei um período de 8 meses no Al Faisal e retornei. Meu último clube foi o Floresta do Ceará. Resumindo, essa é mais ou menos a minha trajetória. Agora, quando você começou como auxiliar, você foi auxiliar de quem? Então, na verdade, eu resolvi fazer essa transição de treinador para auxiliar para trabalhar com meu irmão, né, com o Péricles Chamusca. A partir de 2004, nós passamos a trabalhar juntos. O primeiro clube foi o São Caetano, de lá nós fomos para o Botafogo, Goiás, do Goiás nós fomos para o Botafogo do Rio, do Botafogo nós fomos para o Japão, ficamos 4 anos lá no Oita Trinita, retornamos para o Brasil, aí fizemos Sport Recife como auxiliar em 2009 e 2010 Avaí, depois fomos para o Catar, ficamos 2 temporadas no Catar, 10, 11, 11, 12, e aí no meu retorno do Catar foi que eu resolvi fazer a minha carreira solo, iniciando no Vitória da Conquista. Agora, como auxiliar, antes de trabalhar com o Péricles, eu trabalhei com outros treinadores também, porque, na verdade, eu fiz essa transição em 2002. Então, de 2002 a 2004, eu trabalhei com Evaristo de Macedo, trabalhei com Vadão, trabalhei com Lula Pereira, Edil Nazaré. Foram vários profissionais aí que eu tive a oportunidade de trabalhar. No período, eu era auxiliar permanente do Bahia. Então, eu tive essa oportunidade em 2 anos ali, com o Bobô também, que foi quem, na verdade, me convidou para ser auxiliar técnico em 2012. Então foram esses treinadores e depois 8 anos junto com o Péricles. Como é que é trabalhar com o irmão? Quem é mais novo, você ou ele? Eu sou mais novo, ele é 1 ano mais velho que eu, mas é muito próximo, né? Quando chegava no impasse assim de uma escalação de um jogador, de um esquema tático, aí ele, lógico, como treinador, dava a palavra final, mas você deixava ali a sementinha no ouvido dele, na cabeça dele ali, disse, não vai por aí, vai por aqui que dá certo, não. Eu sempre tive uma relação muito boa com meu irmão, né? Desde a época de infância, adolescência e juventude, né? Então, para mim foi muito tranquilo, até porque Péricles é um cara muito, muito calmo, muito tranquilo para trabalhar e juntou muito assim
Ele é um profissional com conhecimento teórico, que ele foi jogador de futebol, mas encerrou a carreira muito cedo, né? Só jogou em divisão de base. E eu já tinha um pouco mais de experiência de vestiário, porque eu joguei até 27 anos. Então, a gente juntou um pouco dessa experiência prática minha, muito com a parte teórica que ele tinha em relação a conhecimento, em relação à metodologia de treino. Ele sempre foi um cara que vivia se atualizando, ia para a Europa quase todo ano, buscar conhecimento, buscar novos métodos, buscar formas assim em relação a essa parte de tecnologia também. Ele sempre foi um pouco à frente da época dele. Então a gente juntou um pouquinho isso. Ele tinha todos esses conhecimentos, eu tinha uma experiência por ter vivenciado muito vestiário, e o papel, na verdade, do auxiliar, em alguns momentos, é justamente trazer esse contraponto para criar reflexão no treinador. Mas tudo assim, de uma forma muito tranquila, muito educada e principalmente colocando a opinião, mas respeitando também a opinião não só do treinador, mas dos outros membros também que faziam parte da comissão técnica. Eu vou dar uma pincelada nos clubes que você passou e queria chegar também no Botafogo, né? Você passou por lá e aí a gente pode traçar até um paralelo da sua época como treinador do Botafogo, do Rio de Janeiro. Mas vamos por aqui para o Pernambuco. Seu primeiro clube aqui foi o Salgueiro. Como é que pintou esse convite? Como é que se você já conhecia o Salgueiro antes, se já conhecia, já tinha ouvido falar do time, se conhecia a cidade, o que te trouxe aqui para Pernambuco para até o Salgueiro? Então, eu vou fazer um adendo, que na verdade, antes de eu trabalhar no Salgueiro, eu já tinha trabalhado 2 vezes no Sport Recife. Só que não como treinador principal. Em 98 eu trabalhei nas divisões de base, fiquei 2 anos, inclusive. Quando saí do Vitória, eu recebi um convite do esporte. Na época, o presidente era Vanderson Lacerda, me fez um convite. Eu fiquei 2 anos aí, foi muito proveitoso, ganhei títulos, levei o esporte para um título inédito, que foi uma conquista de um título internacional. Nós fomos campeões na Suíça, num torneio, e ganhamos inclusive da Udinese na final desse torneio. E eu trabalhei 2 anos aí, em 98. E depois retornei como auxiliar técnico em 2009, que foi o ano, inclusive, que o Sport jogou a Libertadores. Depois saiu o Nelsinho, entrou o Leão, e eu fui com o Péricles para substituir o Leão nesse ano. Foi, inclusive, a gente saiu antes do final do campeonato, mas o Sport acabou até caindo nesse ano, em 2009, da Série A para a Série B. Mas, como treinador de futebol, de fato, eu já conhecia o Salgueiro, já acompanhava, inclusive, de campanhas anteriores, né? O Salgueiro estava sempre se destacando muito a nível estadual, sempre brigando aí nas primeiras posições do campeonato estadual. E também o Salgueiro teve um período que jogou a Série B do Campeonato Brasileiro. Então eu já vamos falar assim, eu já conhecia bem o Salgueiro, conhecia pouco, na verdade, era a cidade e a estrutura do clube, que eu fui conhecer depois que eu cheguei lá. E, mas Você, o convite partiu através de uma relação que, na minha época, com o meu empresário, que era Adson Gomes, que é daí de Recife. Adson apresentou meu nome para Clebel Cordeiro, né, que era o presidente na época, e ele acabou me ligando e me contratando, e a gente foi fazer esse trabalho. Fiquei a temporada toda, consegui fazer uma Copa do Brasil muito boa, e foi muito bom para o clube, porque apareceu nacionalmente por causa dessa Copa do Brasil, né? Eliminamos clubes de Série A naquela época e chegamos às oitavas de final, fomos eliminados pelo Internacional de Porto Alegre, e também conseguimos um objetivo principal, que era o acesso para a Série C, já que o Salgueiro tinha subido para a C, mas tinha caído no ano anterior. Então eu consegui fazer uma boa Copa do Brasil, um campeonato pernambucano justo ali, mas principalmente o acesso, que era o grande objetivo do clube. Então essa foi a minha primeira passagem pelo futebol pernambucano, né, em 2013. e você lembra quem eram os seus atletas daquela época lá, no Salgueiro? Lembro de quase todos, lembro de quase todos. O time base do Salgueiro era Mondragon, era o goleiro,
Lateral direito era Marcos Tamandaré. Ele é o treinador também, né? Seu colega. A dupla exatamente. Eu sempre falo com ele aqui também nas redes sociais, aqui de vez em quando. A dupla de zaga era Ranieri e Ricardo Braz, porque o Salgueiro tinha perdido a sua dupla de zagueiros, que era Alemão e Luiz Eduardo, que tinham sido contratados, se não me engano, pelo Náutico. O lateral esquerdo era Peri, aí na volância você tinha Morelândia e Vitor Caicó. O número 10, o meia, era Clebson, e o ataque era Fabrício Ceará e Alves. Eram os dois atacantes. Esse era basicamente o time do Salgueiro. Aí tinha alguns outros jogadores, tinha um volante chamado Pio, que também atuava bastante, tinha alguns jogadores que não eram titulares, mas que estavam sempre ali na equipe principal. Você gostava de que esquema tático com esse time? Porque você foi falando e já foi trazendo aqui a memória, a minha memória e a memória do torcedor, que teve esse acesso para a Série C, que você bem disse. Anos depois, o Salgueiro conseguiu disputar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então, o Salgueiro sempre foi um time forte aqui no interior, que os clubes da capital tinham bastante medo de enfrentar a equipe do Carcará, principalmente jogando no Cornélio de Barros, estádio que você conheceu bem, né, Chamusca? Conheci bastante, né? Treinava quase todos os dias lá. E eu tive a oportunidade no Campeonato Pernambucano de vencer o Sport, jogando no Cornélio de Barros, por 2-1, e venci o Santa Cruz jogando no Arruda. Então, o único time dos grandes, né? Daí de Pernambuco que a gente não conseguiu vencer foi o Náutico, que a gente perdeu em casa. Era muito difícil. Nosso retrospecto jogando em casa era extremamente positivo. Salgueiro era muito forte jogando no Cornélio de Barros. A torcida sempre enchia o estádio, exercia muita pressão no adversário. O time treinava no campo ali, já conhecia todos os caminhos. E os jogadores eram um time muito entrosado, que jogou muito tempo junto. E a mobilização e a motivação dos jogadores, quando jogavam em casa, ali era muito grande. Então, realmente, era muito difícil jogar contra o Salgueiro. Eu joguei, na verdade, na escalação, eu até omiti uma informação importante. Tinha um zagueiro chamado Ayrton Alemão, que era o nosso terceiro zagueiro. A gente jogava, na época, no 3-5-2. Eu comecei até utilizando 4-4-2, mas logo mudei para o 3-5-2 e o time encaixou bem e a gente fez o campeonato todo jogando mais ou menos nesse sistema aí. O 3-5-2 tem muitos torcedores que diz que o time é retranqueiro, diz que o time não ataca, mas tem muito treinador e aí eu queria até lhe ouvir também sobre isso. Esse esquema de 3-5-2, muitos treinadores dizem, olha, não é porque o time está jogando com 3 zagueiros que é retranqueiro, não. O torcedor é meio resistente ao 3-5-2 porque, teoricamente, você está colocando mais um zagueiro, né? Quando você abre mão ou de um atacante ou de um jogador de meio campo. Então, isso até parece, teoricamente, que você está colocando um zagueiro a mais e está perdendo força ofensiva, mas você pode liberar os alas, você pode, por exemplo, jogar com 3 zagueiros. Hoje, atualmente, a maioria dos clubes e a maioria dos times, você vê os jogos aí, inclusive na Europa, utilizam a saída 3, ou com o volante aproximando dos zagueiros, ou com o lateral sustentando a saída, para você poder ali criar na primeira fase de construção, uma superioridade numérica e não ser pressionado. Mas tem uma série de formas que você pode fazer, mesmo com os 3 zagueiros, e ter um time ofensivo. Não tem qualquer tipo de problema em relação a isso. Marcelo, e aí 2021 você chega no Clube Náutico Capibaribe. Como é que surgiu esse convite? Quem eram os gestores da época do Náutico que te chamaram para comandar o Clube Náutico Capibaribe naquele ano? Então, quando eu fui para o Náutico, na verdade, foi em 2021, eu estava no Botafogo do Rio, né? Fazendo a Série B, saí do Botafogo, na verdade eu fui para o Campeonato Carioca e depois saí na Série B, lá ali para 9ª ou 10ª rodada mais ou menos. E aí eu estava em casa, eu vinha de uma sequência de bons trabalhos na Série B,
com Cuiabá, com Ceará, então já tinha conseguido objetivos importantes, né? Acesso com o Ceará, e consegui. Eu não digo que eu subi com o Cuiabá, porque eu saí na metade da competição, mas deixei muito bem encaminhada para o Cuiabá subir em 2020. E tinha acabado de sair do Botafogo. Aí tive a proposta através de Diógenes, né, que na época era o diretor de futebol, e aí a gente conversou, eu achei interessante. O Hélio tinha saído, eu vi um elenco qualificado que vinha fazendo uma campanha boa, depois teve uma queda durante a competição, mas tinha conquistado naquele mesmo ano o Campeonato Pernambucano. Então eu vi uma possibilidade grande ali de fazer um bom trabalho e conseguir o objetivo. Só que aí a gente ficou muito pouco tempo, foram, se eu não me engano, 6 jogos, um mês, que é humanamente impossível você introduzir, fazer qualquer tipo de trabalho com esse espaço de tempo para o treinador de futebol. Jogos, assim, um encaixotado, muito pouco tempo de treino, e, e assim, o time entrou num viés, um viés assim, de resultados que não eram os resultados que a torcida esperava, e fez com que a gente, naquele momento, achasse mais interessante a nossa saída, e conversei com o clube, e acabei saindo. Ele acabou até retornando para minha pra função, né, como treinador nesse mesmo ano. Marcelo, por que no Brasil tem essa marca negativa dos dirigentes de futebol? Os trabalhos não são longevos, né? Falta paciência, é o coração do dirigente que acaba sendo misturado ali com o lado torcedor e pensa menos como gestor, porque com todos os treinadores com quem eu bato papo, com quem eu entrevisto, tem essa questão. Os trabalhos começam e aí, às vezes, o torcedor pressiona, o dirigente não aguenta a pressão, e aí acaba interrompendo um trabalho que poderia ter sido um pouco maior, né? Isso aí, uma questão cultural que a gente tem aqui, que eu acho que é um somatório de várias coisas, né? Às vezes, as pessoas que estão à frente na gestão são torcedores, né? E acabam, assim, levando mais em consideração o lado emocional dos resultados do que o planejamento do clube. A gente tem muitos dirigentes que são estatutários, né? E são torcedores que estão ali dirigindo o clube, mas que são torcedores. E que, às vezes, tomam determinadas decisões que isso traz um dano em vários aspectos, esportivo, financeiro, de imagem, mas que, naquele momento, o cara leva muito mais em consideração o coração, o lado emocional, do que a razão, a gestão, que é o que deveria acontecer. E porque é muito difícil você passar num clube e, e você não conseguir, por causa do pouco tempo que foi proporcionado para o treinador, realizar um trabalho, né? No Brasil, as situações são muito invertidas, né? Você precisa ter o resultado para você ter possibilidade e oportunidade de implementar um processo, entendeu? Então, se você não tiver esse resultado, você não vai ter o tempo que você precisa, porque o futebol é uma atividade como qualquer outra área de atividade, que você precisa de tempo, né? Que o processo ele tem que ser respeitado. Mas, infelizmente, essa cultura de troca, de dar satisfação para torcedor, para rede social, isso é um equívoco que acaba trazendo grandes prejuízos. A gente está vendo vários clubes passando por esse tipo de dificuldade. O Náutico, por exemplo, que a gente está falando aqui, o clube que eu passei, está aí com essa dificuldade há algum tempo e vai mudando, vai mudando, vai mudando, e você não consegue ver, assim, uma melhora significativa, e continua utilizando, diríamos assim, o mesmo modus operandi, a mesma forma de operar, que é trocar o treinador, às vezes trocar praticamente um elenco todo, e isso, ao meu ver, e os próprios resultados, eu acho que são a maior testemunha de que não funciona, né? Acaba trazendo um dano que, em algumas vezes, é irreversível para o clube. Qual foi o clube que você passou mais tempo?
já que a gente está tratando desse assunto aqui. Então, eu passei um tempo muito grande no Fortaleza, foram praticamente 2 temporadas, 14 e 15, né? Eu saí ali no início da temporada 15, mas acho que 2 ou 3 meses depois eu voltei. E aí fiz a temporada quase toda. No Cuiabá eu fiquei um ano. Cheguei em 2019 e saí em 2020. No Ceará também eu fiquei 11 meses. Foram as equipes que eu fiquei mais. No Guarani eu fiquei 7 meses, que foi um campeonato todo, né? Eu cheguei para a preparação para a Série C, fui até o final da Série C. No Salgueiro eu fiquei uma temporada toda também. O Ceará eu cheguei na Série B e saí na Série A, né? Passei um ano também. Aí o CRB eu fiquei um período bom também, praticamente eu fiquei de fevereiro até mais ou menos assim, acho que uns 7 meses. Então, a maioria dos clubes que eu trabalhei, eu consegui ficar, assim, para a nossa cultura aqui do Brasil, um tempo razoável. Os clubes que eu fiquei um tempo menor foram o Náutico, foram o Ponte Preta e foram o Sampaio Corrêa. E aí nem precisa explicar muito, né? Por que a gente ficou um tempo na Norte. São clubes que têm essa característica aí e não por acaso estão na condição que eles estão. O que é que você lembra do Botafogo da sua época em comparação ao Botafogo de hoje? Era muito diferente, né? O Botafogo que eu trabalhei em 2021 tinha acabado de cair, né, da Série A para a Série B, a torcida muito desgostosa, chateada com o clube, e o clube passando muitas dificuldades, principalmente no aspecto financeiro. E quando um clube cai, eu trabalhei em 2 clubes que caíram de série e tive muitas dificuldades. Um foi o, o Botafogo, o outro foi o Vitória. Esses 2 clubes eu peguei assim, na mesma situação. Você perde muito, principalmente na parte financeira, né? Seu orçamento cai, às vezes, você tem até jogadores que eles são qualificados para, por exemplo, jogar uma Série B, só que esses jogadores já estão muito desgastados com o torcedor, porque o time caiu da Série A para a Série B. Então, você tem que praticamente fazer uma reformulação, sendo que eu cheguei no Botafogo assim, cheguei numa semana, e uma semana depois eu já estava estreando pelo Campeonato Carioca, sem ter nem tempo hábil para fazer nenhuma reformulação. A gente praticamente utilizou a base dos jogadores que tinham caído, porque esse ano foi o ano da pandemia, né? 2020 para 2021. Então, foi um ano atípico e a gente teve que ir fazendo a reformulação durante a competição. Isso é uma situação muito difícil para o trabalho da comissão técnica, principalmente do treinador. No Campeonato Carioca, a gente teve muita dificuldade. No, na, no início da Série B, a gente começou até bem, porque aí, depois do Carioca, teve um período ali que a gente podia contratar. Então, a gente contratou na faixa de uns 5 ou 6 jogadores. O time mudou um pouquinho a cara, ficou um pouco mais competitivo. E só que como a gente já vinha desses desgastes do Campeonato Carioca, eliminação de Copa do Brasil, isso acabou pesando para a minha saída do Botafogo. E aí, para meu lugar, assumiu o Anderson Moreira, que depois, com essas mesmas peças, acabou ajustando ali e o Botafogo acabou sendo campeão do mesmo ano da Série B. E só que, assim, por todos esses agravantes que eu falei anteriormente, a gente teve uma certa dificuldade. Estruturalmente, hoje o Botafogo, não só em todos os aspectos, o Botafogo é um outro clube, né? No aspecto financeiro, investimento, contratação de jogadores, parte estrutural, tudo isso houve uma melhora significativa. Não é por acaso, quer dizer, chegou um investidor, o clube virou SAF, quer dizer, mudou praticamente tudo em 4 anos aí, que eu trabalhei em 2021, e hoje é uma realidade totalmente diferente. Tem algum atleta do atual elenco que tenha passado por você no Botafogo ou não? Mudou todo o time? Eu acho que não tem mais, cara. Até o ano passado ainda tinham alguns jogadores que trabalharam comigo lá, mas eu acho que hoje não tem mais não.
Hoje, a maioria desses atletas já saíram e já não fazem mais parte do elenco. Me surpreendeu de alguma forma, Marcelo, a participação dos clubes brasileiros nessa Copa do Mundo, pelo menos nessa primeira fase, ganhando de clubes que têm camisas aí que são famosas no mundo inteiro? Não, eu não diria, a palavra não seria surpreender. Porque a gente que acompanha futebol, e eu trabalhei fora do Brasil por um tempo muito grande, assim, 7, 8 anos, né? Trabalhando em clubes na Ásia, mas acompanhando muito de perto futebol europeu e inclusive o Campeonato da Arábia Saudita. Hoje, se você pegar, por exemplo, o Al Hilal, que classificou para a próxima fase, os times na Pro League ali tem 8 estrangeiros. Então, tem muito jogador europeu jogando no Campeonato da Arábia Saudita. Então, para mim, não foi surpresa ver os times brasileiros jogando em alto nível, porque o futebol aqui no Brasil, principalmente nesses últimos anos, aumentou muito o investimento, tem muito jogador sendo repatriado, vindo da Europa jogar aqui, até com proposta de jogar na Europa. Os clubes aqui se estruturaram muito, principalmente em relação a essa parte de tecnologia, né? E aí você acaba diminuindo essa distância. E tem alguns fatores que são agravantes também, que é a questão dos europeus estar em fim de temporada, né? Com desgaste grande e as temperaturas também que os jogos estão acontecendo. Isso tudo tem beneficiado também os nossos clubes que já estão mais acostumados aqui a essas questões, principalmente em relação à temperatura, e a gente hoje está ainda no meio da temporada, né? Então, a condição dos nossos atletas para competir hoje, a gente está num estágio de condição, principalmente no aspecto físico, que acaba influenciando em todos os outros, na parte tática, no aspecto emocional também, a gente está numa condição muito melhor. Mas eu estou muito, assim, muito contente, muito feliz em poder assistir jogos e ver que o nosso futebol aqui evoluiu ao ponto de a gente poder competir num nível bacana. Os 4 clubes classificaram para a segunda fase. Então, eu acho isso muito importante, até para que a gente possa abrir e retomar um mercado que a gente perdeu um pouco na Ásia e em outros países, onde se trabalhava muito com isso, contratava muito treinadores brasileiros e hoje também diminuiu. Então, quando acontece qualquer movimento positivo de performance e resultado do nosso futebol, ou seja, clube ou seleção, isso é um fator atenuante para um mercado que a gente possa abrir aí nos países, principalmente da Ásia, que sempre foi um grande mercado para os brasileiros. Quando a gente fala de jogador que sai do Brasil para jogar no futebol exterior, a gente fala muito da questão de adaptação. O esquema do futebol brasileiro, o jeitinho do futebol brasileiro com o esquema do futebol europeu, o asiático, como você citou agora há pouco. E para o treinador, além das questões de idioma, questões de clima, tem também essa dificuldade de adaptação, de implantar um conceito de futebol, um fundamento de futebol. É mais fácil para você que trabalhou fora, seu irmão também trabalha fora, levar o jeito, o estilo, o conceito do futebol daqui para lá, ou tem que se adaptar ao futebol de lá? Bom, na verdade, o futebol hoje, Carlos, ele está muito globalizado. Então, você vai ter uma série de dificuldades, como o atleta tem, principalmente em relação a aspectos culturais, né? Por exemplo, a gente que vai para a Ásia ali, eu trabalhei no Japão, trabalhei no Catar e trabalhei na Arábia Saudita, principalmente no mundo árabe, você tem os países muçulmanos, então já tem essa questão da religião. Aí você tem a questão do clima, que é muito quente e você praticamente treina quase toda a temporada, só no período de inverno ali que você consegue treinar à tarde. A maior parte da temporada você treina à noite, que é muito diferente daqui da nossa. Aí tem, por exemplo, na época que a gente trabalhou no Catar, não sei agora, a Arábia Saudita um pouquinho diferente, que eu trabalhei o ano passado lá, mas jogadores que não são, de fato, jogadores profissionais. Por quê? Porque os caras trabalham, têm outra atividade durante o dia e treinam durante a noite. Então, essa questão você tem
5 momentos durante o dia que precisa parar para rezar, né? O pray time. Então você tem que respeitar isso. O seu treino não pode ser no meio da reza, tem que ser antes, e você tem que terminar antes também daquele tempo que eles têm para rezar. Ou então você para o treino, os jogadores, os árabes, né, tirando os estrangeiros, vão rezar e voltam para o treino. Então isso acontece também nos dias dos jogos. Aí tem essa questão da temperatura. Tem, por exemplo, jogadores árabes que não falam bem inglês. Então, por mais que você se comunique bem inglês, é preciso, às vezes, ter um intérprete que fale árabe para poder passar algumas coisas para os jogadores. Então, todas essas situações são situações agravantes. Em relação à questão da metodologia de treino e parte tática, estratégia, planejamento de jogo, leitura de adversário, eu acho que isso hoje está muito globalizado. Tá todo mundo treinando, trabalhando, os profissionais que estão atualizados, principalmente depois das licenças de CBF, que foram obrigatórias, inclusive, para trabalhar no exterior, está todo mundo muito atualizado. E o futebol está muito globalizado. Por quê? Porque qualquer movimento que acontece na Europa, a gente consegue ver em tempo real aqui. E a gente acaba replicando em relação à metodologia de treino e em relação também a estratégias, a sistemas táticos, a conceitos nas fases do jogo, na hora de atacar, na hora de defender, na hora de fazer as transições. Então, hoje isso está muito globalizado. Então, em relação a isso, eu acho que não existe. Eu, por exemplo, agora, quando cheguei na Arábia Saudita, eu fui substituir um treinador belga e o meu método não era muito diferente do método dele de treinamento. E o que eu pedia para os jogadores nos jogos tinha alguns conceitos diferentes, mas conceitos que ele também, alguns que eles também já trabalhava, entendeu? Então não existe uma diferença muito grande em relação a isso. Mas nos aspectos culturais, principalmente na Ásia, você precisa de uma adaptação. Eu tive menos dificuldade agora, porque eu já tinha trabalhado no Catar, então eu já conhecia como é que era o árabe, e tanto no vestiário como em relação à parte de treinamento e essa parte cultural, né, por eles serem muçulmanos, e aí tive uma adaptação muito mais rápida, cheguei uma semana depois, já estava estreando e consegui fazer um bom trabalho nessa passagem, minha última passagem agora na Arábia Saudita. Como o papo é aleatório, Marcelo, tem alguma passagem engraçada, alguma história, principalmente do exterior, né, da cultura diferente, como você citou agora há pouco, alguma história engraçada ou embaraçosa que você tenha passado por esses países que você já treinou em clubes estrangeiros? Rapaz, na verdade, tem algumas passagens, o difícil é a gente lembrar, porque no Japão eu fiquei 4 anos, fiquei mais tempo, no Catar eu fiquei 2 anos, mas eu saí do Catar em 2012, isso já tem 13 anos, né? E agora na minha última passagem não, foi bem mais tranquilo, porque eu já estava mais adaptado, entendeu? Mas quando você chega, na verdade, principalmente no Japão, a gente no início sofreu muito a questão da língua, né? Porque você praticamente até para pedir uma água você tem uma certa dificuldade. Você tem que E ir a aprendendo. gastronomia lá? Gastronomia é um A pouco exótica, né? gastronomia, a gente comeu muita coisa exótica lá e sem saber o que era. E no início ia para alguns eventos do patrocinador, e aí os caras botavam na mesa, a gente tinha que comer, não dava para perguntar muito, até por uma questão de educação. A gente teve algumas dificuldades assim na comunicação inicial, né? Mas depois a gente, pouco a pouco, foi aprendendo. E aí o clube também tinha uma estrutura boa, tinha 2 intérpretes, um para a família, o outro para o campo. Isso acabou nos ajudando para a gente não cometer muitas gafes também, né? Com o suporte do intérprete. Mas no início você se bate muito nessa questão da comunicação. Você vai num restaurante, você chega em algum lugar, quando você não tem o suporte do intérprete, você precisa se comunicar. E no Japão, principalmente, a gente morava numa cidade do interior, as pessoas não falavam muito inglês também. Então, não adiantava muito você tentar falar inglês, né? Você tinha que tentar realmente se comunicar na língua deles, que era o japonês, e às vezes isso trazia algumas dificuldades. Veja, o seu
a sua atuação profissional nesses países lhe deu também um enriquecimento cultural e turístico, né? Aí a gente falou aqui dos países que você trabalhou, deu uma pincelada. E aqui em Pernambuco, o que é que você pode conhecer quando esteve no Salgueiro? No Náutico foi um período mais curto, né? Mas deu para conhecer algum ponto aqui do nosso estado, que você lembra? Dos períodos que eu passei aí, eu conheci praticamente todas as praias aí. Eu quase todos os anos ia para Porto de Galinha, Muro Alto, Porto de Galinhas e Muro Alto ali. Eu vivia sempre por ali. Inclusive, meu irmão até tem um apartamento ali, aí de vez em quando a gente vai, fica um período. Mas conheci Tamandaré, conheci todas as praias, a maioria das praias aí de Pernambuco. E, e eu gosto muito aí do estado, gosto muito de Recife. Às vezes que eu morei em 3 oportunidades aí, né? 2 quando eu trabalhei no esporte e uma quando trabalhei no Náutico. O Náutico, pouco tempo. Na primeira vez que eu passei foi um tempo maior, que foi 2 anos, foi de 98 a 2000. Em 2009 ali foi mais ou menos uns 6 meses. Mas conheci e gosto muito dessa região aí. A partir de Porto de Galinhas ali, você saindo sentido Maceió, são praias maravilhosas ali. E depois você cruza também a divisa, aí já tem no estado de Alagoas praias que também, que eu trabalhei no CRB ali um período, né? Trabalhei 2 vezes no CRB também. Então eu acho essa rota aí, essa parte aí muito muito bacana. Eu gosto muito de praia, rapaz. Eu adoro praia. Minha esposa até reclama. Agora eu tive no São João, na Chapada Diamantina, que praticamente eu não conheço, porque todas as vezes que eu vinha de férias a gente sempre ia e buscava litoral. Aí agora eu estou desbravando um pouquinho mais essa parte da Chapada Diamantina aqui da Bahia, que é muito bonita também. Além de seu irmão, tem mais alguém na sua família no futebol, Marcelo? Não, só no futebol só eu e meu irmão. Na verdade, tem um primo meu que trabalha no Bahia, né? E já há muitos anos, mas que faz massoterapia, massagista lá, chama Fábio. Ah, Fábio perfeito. Chamusca, Família Chamusca aí dedicando a vida ao esporte brasileiro. Ô, Marcelo, como treinador acompanha tudo, é que você tem analisado aí do futebol pernambucano, mesmo que de longe. Santa na Série D, Náutico na Série C, Sport aí na lanterna da Série A, trocou o treinador agora, chegou o Daniel Paulista, depois de 2 treinadores portugueses que não tiveram muito sucesso no Brasileirão. Qual a sua expectativa aí do futebol pernambucano nessas séries, divisões do Campeonato Brasileiro? Bom, eu acompanho praticamente, como você falou aí, eu acompanho praticamente tudo. E em relação ao Santa Cruz. Santa Cruz vive um momento de retomada, né? E um momento assim, talvez que tenha, nesses últimos anos, seja o melhor momento do Santa Cruz, porque tem uma perspectiva de entrar um investidor e mudar a realidade do clube. Tem feito uma Série D de excelência. A gente não tem muito acesso aos jogos, mas pelo menos a gente não tem como a gente, por exemplo, analisar a performance, mas os resultados são muito bons. E Marcelo Cabo é um profissional muito competente e muito preparado para essa missão. Então eu vejo o Santa Cruz, talvez nos seus últimos anos, no seu melhor momento. Um momento bem otimista assim, em relação ao futuro do clube e tudo que eu vivenciei no futebol e o que eu conheço da camisa do Santa Cruz, da torcida, do período que eu passei, principalmente na minha primeira passagem, que foram os 2 anos aí, e nessa época, inclusive, tem um período que o meu irmão chegou a trabalhar o Péricles 2 vezes no Santa Cruz, então eu acompanhei muito o Santa Cruz. É, é um clube que, com certeza, pela sua torcida, pela essa massa, né, que eles têm, merecem muito galgar divisões maiores, tá ali numa Série B, brigando para voltar a uma Série A, porque é uma potência em todos os sentidos. O Náutico é um clube que vem oscilando muito, né? São problemas assim que eu acho que estão muito mais voltados à parte política interna do clube, que
que acabam atrapalhando nessa questão da gestão, que influencia nos resultados, isso é inegável, e está tentando também, como o Santa Cruz, buscar investidor para mudar um pouco essa realidade do clube. É um clube também com muita história, com muita camisa, com muita torcida, que tem todas as possibilidades também de retomar. E o esporte vem passando um momento muito difícil, né? Eu acompanhei bastante assim na Série B o esporte, fez aquela reta final ali que foi empolgante, conseguiu praticamente na última rodada o acesso. A expectativa era muito grande em torno dessa retomada. Escolheu um caminho assim, um treinador português que trouxe muitos jogadores portugueses, né? E montou um elenco com bastante estrangeiros. E me parece que não está conseguindo. Internamente existe alguma situação ali que a gente não sabe, né? Porque o futebol, um bom percentual do que acontece, na verdade, as pessoas não sabem o que acontece dentro do clube. Quem sabe é quem está no dia a dia do clube, o pessoal que está envolvido com gestão, comissão técnica, treinador, mas dá para ver nitidamente ali que a questão dos resultados não é só por performance, né? Tem questões a serem resolvidas em relação à gestão ali do clube, com os jogadores no vestiário, com o treinador, que trazendo um treinador que já conhece o clube e que já cumpriu essa missão, eu gosto sempre, Carlos, de falar o seguinte: quando você contrata um profissional que ele já cumpriu em algum lugar, e no caso do Daniel, ele já cumpriu essa missão no próprio esporte, ele está muito mais, ele tem muito mais possibilidade de dar certo, de fazer as coisas acontecerem e ter uma retomada que não é fácil, a gente sabe, na Série A do Campeonato Brasileiro, pelo nível de dificuldades, pelo grau de investimento dos outros clubes, mas que pode acontecer de forma gradativa mais consistente, do que você talvez trazer um profissional, que eu acho que foi essa leitura da diretoria, que nunca conseguiu, em lugar ou em clube nenhum, essa missão, que é uma missão difícil, né? Mas que, se a partir dessa retomada, eu acho que talvez essa parada na competição tenha sido um aspecto muito positivo para o momento do esporte, contratando um treinador novo, para poder implementar suas ideias, implementar seu modelo de jogo, isso tudo com tempo, né, satisfatório, para que ele possa introduzir tudo isso. Então, e a minha torcida, eu fico sempre torcendo para que todas as equipes de Pernambuco, estado que eu gosto muito, tem uma identidade, já falei aqui quantas vezes passei aí no estado, que elas consigam galgar divisões maiores, né? Até porque eu sou nordestino, são pouquíssimos profissionais, treinadores de futebol que saem do Nordeste, né? A gente conta no dedo, então a gente fica torcendo pela nossa região, pelo crescimento das equipes, pelo fortalecimento, pelas boas gestões, pelo equilíbrio financeiro, para que a gente possa ter mais oportunidades também para os profissionais que estão crescendo agora, que estão se formando como treinadores e outras funções também dentro do futebol, né? E a gente possa aproveitar e esses clubes possam oportunizar também para esses profissionais. Então a gente está sempre na torcida. Marcelo, muitíssimo obrigado pelo bate-papo aqui no nosso canal Multiplay. Quando vier a Pernambuco, vamos marcar de bater um papo pessoalmente, presencialmente, mas a internet já está nos ajudando aqui a estreitar essa troca de conhecimentos. Muito obrigado pela sua participação, parabéns pela sua trajetória, né? Tomara que você consiga recolocação aí no mercado e que volte aos gramados, ao convívio aqui de quem trabalha e quem é o amante do futebol. Um grande abraço para você. Obrigado pela oportunidade, né? Para a gente poder conversar um pouquinho. A gente está sempre à disposição. Quando eu for a Recife, será um prazer visitar aí o programa. E um ótimo final de semana. Que Deus abençoe a sua caminhada. A gente vai se falar. Um grande abraço. Isso, valeu. Marcelo Chamusca, treinador de futebol. E você que está ligado aqui no Multiplay, pode mandar aí o seu recadinho, deixar o seu comentário aqui, deixar o seu like.
se inscrever no canal, ativar os sininhos para as notificações e, logicamente, no nosso canal do WhatsApp, que é graça, você tem todas as informações e tem o link dessa entrevista lá também. Tchau, galera, até a próxima!